Alegria de podermos estar juntos através desse programa da Lexio Divina nessa quinta-feira. Quinta-feira é dia de unidade, dia de podermos celebrar o dom de Deus que junta pessoas tão diferentes para viver a mesma aventura da santidade. Então hoje queremos que a nossa unidade comunitária e a nossa união a Deus seja renovada através da sua graça, através da graça do lava-pés e através da graça da meditação da palavra de Deus. Temos vindo a meditar esse grande capítulo sobre a vida de oração e hoje, no número 38, vamos falar da liturgia como mistério, pois ela nasce do coração aberto de Jesus. A liturgia é mistério, pois nasceu do coração aberto de Jesus. Face a esse coração, nós nos colocamos no lugar do centurião. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. A liturgia é um mistério do coração que nos convida a uma relação com o nosso coração profundo. A liturgia não se fabrica, ela brota do coração de Cristo e é a expressão da profundidade dos nossos corações. Existimos e nascemos nela, somos nela renovados e encontramos a vida. Na liturgia, a santa palavra de Cristo do seu Evangelho é diariamente atualizada. Então, que bonito percebermos que a liturgia é um mistério, a liturgia é o coração de Jesus que se abre e que nos convida a viver a partir da profundidade do nosso coração. O ativismo nos faz viver de forma superficial, muitas vezes mecânica e exteriorizada, mas a liturgia é como que uma espada que adentra no nosso coração e que nos faz viver com a consciência do nosso chamado, com a consciência da nossa eleição à eternidade. E de acordo com o sentido profundo da nossa existência. É um mistério, não se fabrica. Não há nenhum liturgista que possa dizer, sou eu que faço a liturgia. Não, a liturgia é um derramamento do coração de Jesus, a liturgia é um mistério de santificação, ninguém o fabrica. E olha que bonito, existimos na liturgia, quer dizer que eu entendo a minha vida, a minha existência no seio da liturgia e nascemos da liturgia, nela. Nascemos do ofício litúrgico, nascemos na celebração eucarística, nascemos no ano litúrgico, com os vários tempos litúrgicos que nos são propostos. Somos renovados e encontramos a vida através da liturgia. Por isso, a palavra de Deus e o Santo Evangelho são diariamente atualizados para nós. Se nós vivermos todas as missas durante 3 anos, nós fazemos esse percurso bíblico com toda a palavra de Deus. Bonito perceber que gota a gota a igreja é como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, de pouquinho em pouquinho ela vai alimentando até que ele atinja a estatura de homem adulto, de homem robusto na fé. Assim, a nossa mãe igreja faz conosco. No número 39, a palavra de Deus nos ofícios litúrgicos da comunidade. Os salmos revelam o desígnio do amor de Deus por nós e expressam a nossa vida cotidiana, os combates, as ações de graças, a alegria, a esperança, os atos de fé, as súplicas. Colossenses 3 é a ação de graças a Deus, entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes na palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai. Os salmos se prolongam nos hinos e nos cânticos. A expansão dos salmos de Cristo como salmos da nova aliança, acolhemos o próprio verbo nos ofícios e ele nos tornará cada vez mais filhos e filhas do Pai. Nas nossas liturgias, acostumemos-nos a cantar o Evangelho, solenidade da Palavra de Deus na divina liturgia. A homilia deve estar centrada sobre os santos mistérios de Deus e de Cristo, apresentados no Evangelho. E com a preocupação de instruir e de edificar a comunidade reunida, a homilia deve ser suficientemente breve e ajudar a Sagrada Escritura a descer em nós, atualizada e acessível a todos. Sejamos atentos igualmente às orações eucarísticas e às orações da missa, pois são inspiradas na Sagrada Escritura. Por elas, o Espírito Santo, fonte divina, vem consagrar os nossos corações e a nossa Assembleia. Que bonito esse número 39 que nos faz ter a atenção que justamente na liturgia nós cantamos a Palavra de Deus, nós celebramos a Palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer com que o nosso coração suba até Ele num grande jubilar, numa grande gratidão. E ao subir a nossa oração com a própria palavra de Deus, nós cantamos e agradecemos a Deus
com os salmos, com os hinos. Na comunidade Semente do Verbo nós gostamos que todas as composições litúrgicas sejam bíblicas. Não inventes palavras que não podem salvar. Canta com as palavras divinas, canta com a palavra, a própria palavra de Deus. E por isso, nós nas nossas liturgias cantamos o Evangelho para solenizar justamente a palavra de Deus e cantamos a partir dos nossos cantos da missa ou dos ofícios litúrgicos, são inspirados com a própria palavra. E um número aqui importante sobre a homilia. A homilia não é o lugar do padre dizer o que ele pensa, a homilia não é o lugar de contar uma história, a homilia não é o lugar de distrair a assembleia ou de fazer rir a assembleia. A homilia deve ser pura, ela deve também ser casta, ela deve se esconder atrás do verbo para fazer o verbo adentrar na nossa vida. Mas a homilia não é um momento de nos centrarmos no padre, de ver que ele é muito inteligente ou muito sábio, não é um momento de nos centrarmos, sei lá, na forma dele se expressar. Não. O padre, por isso que ele prega atrás do altar. Atrás do altar quer dizer que ele está escondido atrás do verbo e que é o verbo que deve adentrar no coração dos fiéis. Então, a alegria que as nossas homilias sejam curtas, breves, profundas, para que tornem acessível a todos o Evangelho e a palavra de Deus em toda a sua riqueza. Nós continuamos a meditar essa palavra bonita do nosso fundador. Hoje, no dia 20 de janeiro, ele diz assim: o meu pai espiritual lembrava-me muitas vezes, há dois tipos de pastores, os que têm fé e os que têm medo. Então, é verdade que você não pode ser pai espiritual, você não pode ser autoridade, você não pode ser protetor de uma comunidade se você tem medo. Cuidado, porque justamente a divina liturgia vai nos fazer passar dos medos carnais a sermos homens e mulheres de fé, capazes da audácia, capazes de parresia, capazes de defender o rebanho. Em nome de Jesus. Então, passemos desses homens temerosos, cheios de medos, para homens e mulheres de fé capazes de dar a vida pelo Evangelho. 1 Samuel 18, nós continuamos na nossa maratona com esse belíssimo livro, diz assim: quando eles voltavam junto com Davi, depois de terem matado o filisteu, as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com tamborins e alegria e ao som dos sistros. As mulheres dançavam e cantavam dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou e ficou muito irritado e disse a Davi: deram 10.000, mas a mim só 1.000? Que mais lhes falta senão a realeza? Desse dia em diante Saul sentiu inveja de Davi. Saul comunicou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais na sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha muita afeição por Davi e advertiu Davi, dizendo: meu pai busca a tua morte. Fica de sobreaviso amanhã de manhã, procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres, e então falarei com meu pai a teu respeito. Saberei o que houver e eu te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai, Saul, e disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem feito tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou a sua vida, matou o filisteu, e o Senhor deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o vistes e te regozijaste. Por que haverias de pecar derramando o sangue de um inocente, fazendo Davi perecer sem motivo? Saul cedeu às palavras de Jonatas e fez este juramento: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e lhe disse essas coisas. Depois o conduziu a Saul e Davi voltou ao seu serviço como antes. Esta passagem de 1 Samuel 18 é uma passagem fortíssima e muito importante sobre o poder das palavras. Quando a inveja entra no coração de uma pessoa, ela quer matar essa pessoa. E o Senhor precisa de defensores da boa fama, da honra, da vocação daquela pessoa. O acusador é aquele que destrói a boa fama de uma pessoa por inveja. O demônio tem inveja dos filhos de Deus, o demônio suscita inveja no coração de uns filhos contra outros filhos de Deus. E
esse desígnio de querer matar, querer destruir a vocação, querer matar a reputação. Nós podemos matar alguém com palavras, podemos matar alguém destruindo, caluniando a pessoa. Como é importante termos amigos como Jonatas que defendem a nossa honra, que defendem a nossa vocação e que intercedem junto do rei. Ele teve essa palavra de fazer com que Saul fizesse memória, mas afinal, qual foi o pecado de Davi? O que Davi fez contra ti? Por que tu vais matá-lo? Finalmente, uma pessoa que tem um poder de palavra, de persuasão, vai lembrar o outro a voltar ao seu juízo, a voltar à sua razão. Por que você está fazendo mal? Por que você fofoca? Por que você critica o outro? Volta à vida espiritual. Jonatas conseguiu essa grande proeza de proteger o filho querido, que é Davi, o filho de Deus, o ungido de Deus. E nós também devemos lutar para defender a honra uns dos outros, a boa fama, e não podemos falar mal uns dos outros. Não podemos deixar que a inveja tome conta do nosso coração e que, finalmente, em vez de fazer de nós irmãos que se protegem, que se amam, que se ajudam no caminho de santificação, seríamos capazes de matar a vocação do outro com uma palavra pérfida? Não, não é essa a nossa vocação. Salmo 55, tem piedade de mim, ó Deus, pois me atormentam o dia todo, me oprime um combatente. Os que me espreitam o dia, todos me atormentam. São muitos os que do alto me combatem. Já contastes os meus passos de errante, recolhe minhas lágrimas em teu odre. E meus inimigos recuarão no dia em que eu te invocar. Bem sei que Deus está comigo, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio, jamais temerei. Que poderia fazer-me o homem? Mantenho os votos que a ti fiz, ó Deus, cumprirei a ti as ações de graças. Então, que bonito de ter essa consciência que um combatente, quem é esse combatente senão o demônio, que quer destruir as nossas vocações? E anota bem, quanto mais profética é a tua vocação, quanto mais almas você arrasta para Deus, e às vezes você não arrasta só almas, mas você arrasta outras comunidades, você arrasta bispos, arrasta padres, arrasta religiosos, salva casamentos pelo teu acompanhamento, pela tua pregação. Mas quanto mais tu fazes isso, mais tu tens o combatente, que é o demônio, furioso contra ti, querendo destruir a tua vocação. Por isso, a vida comunitária, a família espiritual é uma grande proteção. Podermos proteger o ministério de uma pessoa, a boa fama de uma pessoa, a vocação de uma pessoa através do nosso amor fraterno e dizer não, nós conhecemos esse irmão, como Jonatas fez com Davi. Marcos 3, 7 a 12. Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguiu. E da Judeia e de Jerusalém, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e da Sidônia, uma grande multidão, ao saber tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse. Pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Forte essa experiência de Deus que com a sua presença expulsa o mal. Ele é aquele cujos demônios vão se manifestar para serem expulsos, para serem afastados das almas eleitas. Ele os conjurava severamente que não o tornassem manifesto. Tu és o Filho de Deus. Quer dizer que até os demônios são capazes de reconhecer a divindade de Jesus e a sua autoridade. Somos chamados também a trabalhar nessa grande graça de expulsar o mal e de pedir que Jesus manifeste o que é oculto, o que está sendo tramado às escondidas. Que Jesus traga isso hoje, nessa quinta-feira, à luz, para que todo o mal seja desfeito na nossa comunidade, na igreja, no mundo, mas que o mal seja dissipado. O Senhor quer nos dar um reino de paz, um reino de pureza.
Hoje celebramos São Fabiano, um santo dos primeiros tempos dos cristãos. 14 anos de pontificado, ele vai ter relações com os cristãos do Oriente e divide Roma em 7 diaconias para a assistência dos pobres. Depois começam as perseguições de Décio. Fabiano foi preso e morreu no ano de 250, e os cristãos o veneram como mártir na catacumba de São Calixto, na Via Ápia. Celebramos também São Sebastião, natural de Milão. Sebastião foi um alto oficial do exército imperial e Diocleciano o estimava pelas suas qualidades, mas não suspeitava que fosse cristão. Por isso, foi condenado, sobrevivendo às flechadas, mas foi açoitado até a morte. Ajudou os cristãos encarcerados e converteu militares e nobres. Então, São Fabiano e São Sebastião, 2 santos mártires que aceitaram morrer, mas morrem pedindo que outros sejam convertidos e pedindo que muitos sejam sustentados na fé. Hoje, um texto de São Cipriano, Papa do século III, que diz assim: a Igreja permanece firme na fé, embora alguns tenham caído, seja porque impressionados com a repercussão suscitada por serem pessoas ilustres, seja porque vencido pelo medo dos homens. Todavia, nós não os abandonamos, embora tenham se separado de nós. Antes os encorajamos e aconselhamos a fazerem penitência, para que obtenham o perdão daquele que pode concedê-lo. Pois se perceberem que foram abandonados por nós, talvez se tornarem piores. Essa frase é muito forte. Nós não podemos abandonar ninguém, nem mesmo aqueles que se afastam do rebanho, nem mesmo aqueles que traem a nosso Senhor. Continuemos a rezar por eles, continuemos a pedir que se convertam, que voltem para o rebanho de Cristo. Porque se nós os abandonarmos, tornar-se-ão certamente piores. Que Deus nos dê a sabedoria do Evangelho, a sabedoria dos mártires e a capacidade de amar, sem inveja, sem ciúmes, sem deixar o mal penetrar no nosso coração. Hoje é dia de lava-pés, hoje é dia de recomeçar.